Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, Consciência Cósmica, e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês. Gratidão imensa a todos que estão sempre com a gente aí nos canais. Eu quero agradecer a presença de todos, de todo o Brasil e de todo o mundo. E eu quero também agradecer as pessoas que estão sempre nos ajudando, apoiando ao trabalho. Quero agradecer a atenção muito especial que vocês nos doam. Bom, pessoal, eu estava aqui em casa fazendo o meu trabalho, de paranormalidade. Vocês puderam ver o último relato de uma experiência que o Michael teve, na qual foi muito forte, As pessoas sentiram uma grande densidade. Até mesmo a mãe dele ficou um tanto quanto energeticamente afetada, pelo relato, pela experiência, pela força do relato. E eu até coloquei uma publicação no meu Facebook. Se você não me acompanha no Facebook, você pode digitar o meu nome, Marcelo Marins, e tem ali o meu Facebook. Aperte o botão, seguir, e você pode acompanhar as postagens que eu publico. E até coloquei uma postagem, porque de mais ou menos agosto, foi agosto, não foi? Agosto que você começou a vir com tudo, Foi agosto. Porque antigamente o Michael sempre foi uma criança que viu seres, espíritos, muito parecido com o que eu era quando criança, Só que ele começou a ver mais cedo. Eu comecei a ver a partir dos 7 anos. O Michael devia ter o quê? Quantos anos, Fabiana? Uns 3, 4 anos de idade, Ele começava a ver seres grandes, com chifres, asas, A gente ficava quase doido na época, porque arremetia muito, dentro do nosso conceito religioso, um ser satânico. Então, principalmente, não podia ir para a roça da minha sogra, porque lá era um ambiente onde ele via todos esses seres. E ele sempre teve um ser que sempre esse ser o perseguia, não no sentido de querer pegá-lo, mas perseguia em questão dele estar vendo ele, que era um ser grande, muito grande, com chifres, com asas, com cauda, não era? Bem na descrição de um draconiano. Pois bem, foram se passando-se os anos, e o Michael, de uma certa forma, ele começou a perder um pouco esse contato com o mundo espiritual. Foram mais ou menos chegando ali nos seus 12 anos, o Michael já não falava mais. 11, 12 anos, ele não via mais nada. Virou uma viga de concreto. E eu disse para vocês que com a nossa permanência e existência, muitos paranormais, médiums, que possuem mediunidade, com o passar dos anos, ele nasce com a lucidez astral e chega na adolescência, no início da adolescência, essa mediunidade ela pode dar uma pausa, mas o mais comum é que ela acabe. E após a configuração adulta, na fase adulta, a pessoa já não tem mais mediunidade e não tem mais paranormalidade nenhuma. Raros são aqueles que ela volta. No meu caso, na minha idade, que foi? Tudo bem? No meu caso, na minha idade, na minha adolescência, o que aconteceu? Em vez dela diminuir, ela acentuou, ela aumentou. E nela aumentando, eu quase enlouqueci. Eu quase vinha ficar louco na adolescência. Quase que eu pirei. Porque em vez dela dar uma pausa, uma trégua, ela potencializou, me levando quase à loucura. E no caso do Michael, ela, no início ali, seus 11 anos, ela desceu muito.
ela desceu muito. Tanto que Michael nem se interessava por essas coisas. Mas começou a subir numa velocidade muito alta. E é onde eu estou aproveitando a mediunidade dele, a paranormalidade dele, com a que eu tenho, aonde eu consigo ancorar a minha paranormalidade junto da dele e com isso extrair bons frutos, bons trabalhos. E com isso aquele, digamos, treinamento que eu nunca tive, que eu aprendi foi na marretada mesmo. Eu aprendi foi na porrada, nos hematomas crescendo no corpo. Então eu posso oferecer a ele um nível de conhecimento maior, os passos corretos para que ele exerça e cresça e usufrua essa paranormalidade dele, a benefício dele, já que ela está sendo usada no astral. Porque na realidade, todos vocês estão vivendo lá no astral, estão trabalhando, tendo vidas no astral, mas não é o seu personagem. Seu personagem, ele vive só aqui na terceira dimensão. Ele não faz parte do astral. O que faz parte do astral é seu eu maior. Então vocês, como eus maiores, estão em vivência, em experiências, em contatos astrais. Mas aqui vocês apenas são meros personagens. É triste isso, né? Então até coloquei, eu venho acompanhando os relatos que ele vem apresentando, que ele vem trabalhando, que ele vem nos ajudando, e eu usufruo isso junto com os meus aliados astrais, procurando cada vez mais descobrir mais sobre o Michael, né? Sobre o seu eu maior, as habilidades, já que eu já vinha desconfiando quando ele voltou a subir a sua paranormalidade, a sua mediunidade. Então a gente já havia percebido alguns detalhes, porque eu posso dizer que eu não tenho uma mega paranormalidade, a minha é muito alta, mas não chega uma coisa estrondosa, mas eu tenho muita experiência, muita percepção, dentro de um certo ponto também. E aí o que acontece? Eu comecei a fazer algumas anotações mediante ao que ele vem falando, se bem que nem todos os relatos dele nós colocamos no canal. Nós temos uma parte reservada, uma parte, digamos, de privada, né, de mensagens dele, que é uma coisa que é mais um diário dele e uma fonte de estudo para mim também estar analisando as coisas que ele fala. E alguns pontos eu já consegui pontuar sobre as habilidades dele, né? Até mesmo sondando junto ao Axel, que o Axel, no plano astral, se transformou não só como um treinador dele em questão de eu maior, como também eles estão usando as suas habilidades, digamos, astrais, psíquicas, paranormais, para fazer as missões dele lá. Então laçaram Michael e estão trabalhando com ele. E alguns dos apontamentos que eu havia já visto e anotado a respeito dele, eu até anotei, né? Como, por exemplo, eu percebi que o eu maior dele possui a habilidade de ver o futuro. Ele consegue ver coisas que vão acontecer, coisas que estão sendo tramadas, coisas que estão sendo preparadas. Seres vêm e relatam para ele coisas futuras, do que estão para vir. E você constatando, vão direcionando tudo. Então, muitas, por exemplo, naquela visão, que eu vou chamar de visão, mas a experiência astral da nave, na qual eu até relatei no último vídeo, os seres queriam falar com ele. Eu estava junto, mas eu fiquei praticamente calado o tempo todo, apenas ouvindo o que eles estavam instruindo ele. Eles não estavam lá para me instruir. Eles estavam o instruindo ele e eu como testemunha de algumas instruções que ele havia recebido.
Então, em alguns vídeos já fiz esse apontamento e eu vim observando e constatando com os meus aliados, houve sim, né, a confirmação que o eu maior dele pode fazer, né, é o que? Ele pode ver o futuro e ler o passado. O passado ele consegue ver com muita precisão e as coisas que já passaram ele nunca erra, tanto que muitos seres utilizam seu eu maior para ver acontecimentos passados que aconteceu entre batalhas no plano astral, porque ele consegue, através da sua paranormalidade de eu maior, adentrar e ir ao passado e observar. E na observação, voltando, os seres alienígenas sugam, digamos, as informações, as imagens e memórias, coletando das habilidades que ele possui. De onde vêm essas habilidades? Essas habilidades podem ser do ser da origem cósmica dele, associada a vivências astrais, contato com seres astrais. Michael também tem contato com o que chamamos de monitores e alguns chamam de magos negros. Ele até relatou algumas experiências, mas nós temos outras experiências gravadas, ele relatando contato com esses seres de grande, digamos, poder, ciência e magia. Então ele tem esses contatos, né, muito forte. E tudo isso, esse conjunto, esse contexto e os interesses que o seu eu maior tem, ele consegue desenvolver habilidades astrais que acabam o que? Sendo mostradas e percebidas aqui aonde? Na terceira dimensão, pelo personagem Michael Marins. Para vocês verem como as coisas são dinâmicas, como lá liga aqui. E isso eu tenho aprendido há anos. E com os meus aliados astrais tendo essas confirmações. Então, uma das habilidades eu disse para vocês, né? Ele consegue ver o futuro e consegue ver o passado com precisão. Com precisão. Consegue ver através de disfarces e camuflagens de eus maiores e seres alienígenas. O que mais se tem no plano astral são seres camuflados, e os maiores se camuflando e interpretando ou trabalhando com energias que não são a deles, e seres, o que? Seres que eu posso dizer para vocês, alienígenas que se camuflam. Quais são os que mais se camuflam? Aqueles que têm poder mental. Então ele consegue enxergar através das camuflagens que esses seres utilizam. É uma habilidade que os seres dos outros lados estão usando nele para identificar intrusos, para identificar possíveis traidores naqueles grupos que estão trabalhando. E isso chega a passar para ele aqui também, que pode o que? Pode me orientar e me ajudar, mediante que já já chego a contar uma coisa bem interessante para vocês. Ele possui a habilidade de entrar em qualquer recinto astral, ou seja, ele pode entrar consciencialmente em naves, em montanhas, ele pode invadir bases e não ser sugado ou capturado, porque os seres percebem apenas a energia consciencial dele. Então eles conseguem interagir vendo a energia consciencial dele. Então eles o que? Não podem interagir porque ele não pertence àquele espaço-tempo, digamos, naquela linha de tempo. Então ele vai, ele observa, ele invade, eles não podem de uma certa forma capturar porque ele está apenas consciencialmente lá. Então uma habilidade psíquica mental, isso são de conhecimentos astrais e ele pode voltar a qualquer momento sem ser capturado. É uma habilidade muito, muito preciosa e que muitos seres lá estão usando essa habilidade que o eu maior dele possuiu. Então ele possui essa habilidade, consegue ler a mente e as intenções dos eus maiores ocultos. Lembra aquela... tem uma galera que segue o despertar de consciência cósmica, que eu disse para vocês que o que pertence, o Criador
é Nematon. Pois bem, lembram daquela experiência que o Axel me levou a uma montanha e tinha uma cacetada de gente até conhecida dentro do trabalho, preso lá com os seres da Umbanda, jurando destruir o trabalho. Aqui podem até fazer declarações de amor, podem fazer que amam. Lembram disso? Nem o Axel conseguiu identificar isso. O Michael, o seu eu maior, na sua habilidade, identificou que esses seres da Umbanda estavam camuflando esses eus maiores, e o Michael conseguiu achar isso e adentrou aquela montanha. E percebeu e orientou ao Axel, que me procurou astralmente, que me levou posteriormente depois e me mostrou. E eu fiquei de queixo caído, espantado de um grupo gigantesco que, digamos, entre aspas, ama o despertar de consciência com seus personagens, mas os seus eus maiores estão configurados para agirem no oculto e energeticamente destruir o despertar de consciência cósmica trazido por Nematon. Nem o Axel conseguiu perceber, mas foi através do trabalho do Michael que o seu eu maior conseguiu adentrar aquela montanha e conseguiu alertar o Axel, que posteriormente me alertou. E aí eu caí na ficha real. Aí eu vi que eu estava pisando em casca de ovo, que eu estava pisando no mar de cacos de vidros e que eu deveria triplicar o que? Triplicar a minha atenção. Porque muitas vezes eu sou muito ignorante e eu sou muito imprudente no despertar de consciência cósmica. Mas se não bastasse para vocês terem uma ideia, o Michael me alertou de alguns eus maiores em específicos e disse: olha, eles estão sendo usados e vão destruir você, se você não tomar cuidado. Eu sempre ajo pro lado mais da misericórdia, né? Se esses eus maiores estão sendo tão aprisionados, estão tão programados para destruir o Marcelo Marins, então eu vou tentar ajudar esses eus maiores, aplicando uma dose mais forte de consciência cósmica neles. Mais uma vez o Michael me orientando. Se eu fosse você, eu não faria isso. Se eu fosse você, eu abandonaria. Pode ser fantástico, pode ser seres nobres do cosmos, mas no estado hiper avançado de desmemorização, você não vai ter êxito. O estado de desmemorização deles chega a um nível de podridão irrecuperável. Então larga a mão e passa para frente. Cuidado. Cuidado. E quem me falou não foi o eu maior dele, foi o próprio Michael. Diz: cuidado. Você pode se dar mal. Cuidado, pai. Cuidado aonde você pisa. Mesmo que você queira ajudar, mesmo que você goste desses seres e quer levá-los embora, entenda que alguns não possuem salvação, mesmo eles sendo tão fortes no cosmos, eles já eram. Vá em busca dos que são mais suscetíveis de você retirá-lo. E eu, como sempre, não vou tentar até a última. Eu prezo, eu vou lutar, eu vou me esforçar, porque eu sei que todos os seres merecem uma oportunidade de despertarem e irem embora.
E o Michael não concorda muito com isso, não é, Michael? Às vezes, o moleque fala: você vai se ferrar. Você vai se ferrar. Você tá parecendo enfeitiçado. Cuidado, pai. Cuidado. Porque os maiores enfeitiçados, que os seus personagens tridimensionais nem sonham que eles lá são dessa forma. Por mais que grandiosos sejam seus seres cósmicos, mas muitos já eram, pai. Muitos já eram. Lute por aqueles que ainda têm a possibilidade de sair. Porque certos os maiores possuem um nível de cegueira tão alto que eles não sonham as barbaridades e atrocidades que seus eus maiores são. Muitos personagens não sonham o quão seus eus maiores os enganam, os mentem, e não adianta você querer se esforçar, bater, dar soco em ponta de faca e querer salvar eu maior, despregnar, desenvenenar os eus maiores para abrir os seus olhos para o cosmos, sendo que você sabe que não é assim. E você pode se dar mal e muito. E por causa de 6 ou meia dúzia, você pode prejudicar a milhões ou milhares de eus maiores que precisam de você agora. Eu ouço isso do moleque de 14 anos. E às vezes fala até com uma certa energia para que eu ouça, para que eu o entenda. Porque às vezes o pai deixa um pouco a desejar, né? Às vezes o pai quer, porque é mais velho, tá mais tempo no despertar, às vezes acha que sabe demais, às vezes acha que tá já, né, total conhecimento cósmico, e às vezes ele tem que falar mais forte. Mais forte. E eu vou reconhecer que eu me arrisco muito. Mesmo. Muito mesmo. Com seres que não têm mais saída. Mas eu quero ajudar a todos. E vou me esforçar. Então, existe essa diferença entre nós dois. Ele é mais focado em toda uma força cósmica. Leituras energéticas, precisões de leituras, e muitas vezes consegue enxergar astralmente coisas que eu não consigo. Eu não consigo perceber. Porque às vezes eu estou muito focado numa certa energia, mas ele consegue ler todas numa mesma dosagem, e às vezes os próprios seres têm mais contatos abertos com ele. Então a gente faz muita ancoragem. Ancoragem é o que? Ancorar. Usar o que? Eu uso muito a energia da paranormalidade dele, agora que ele está subindo, né? Está subindo. Então, como eu havia colocado para vocês, já tinha dito no vídeo também, não sei se vocês se lembram, né? O Michael tem certas habilidades de ver o passado e o futuro. Eu já falei nesses outros vídeos. Outra coisa, então foi ele que mostrou o grande perigo que eu estava passando. E acreditem, até hoje estão lutando muito para libertarem esses eus maiores. Alguns estão em estado irreversível, mas mesmo assim eles estão lutando do outro lado. Então, uma outra coisa também, né, ele está sendo treinado pelo Axel do outro lado e outros seres reptilianos. Porque, como eu havia dito para vocês, numa prisão reptiliana, quem pode nos dar as dicas
dos melhores lugares para se buscar ou procurar são os próprios reptilianos. É como se eles tivessem um faro muito preciso dos detalhes das energias. Então, os reptilianos nos guiam entre o que? Entre as energias. E ele possui uma habilidade muito grande para isso, para conseguir interagir. Então, né, como eu havia colocado para vocês, então aqui eu faço meu treinamento, né, dentro das minhas limitações, entendendo as paranormalidades e os fenômenos que vêm acontecendo com ele, que é muito mais forte do que acontece comigo. Comigo eu achava que era um nível muito elevado, mas é um nível um tanto quanto incomum de se perceber aqui, mas ele chega a ser maior. Então, estou trabalhando, treinando isso, para que isso potencialize com muita lucidez, para que ele o quê? Né? Para que ele consiga cada vez mais aprimorar e fortalecer cada vez mais esses, vou chamar de dons que ele possui, né? Então, essa última experiência que ele teve, né? Igual eu até coloquei, ele pode ter viajado até o passado consciencialmente e viu, né? Já estou apurando isso porque certos detalhes eu pedi para ele não contar para não gerar perturbação. Então certos detalhes ficou a mim procurar saber. E o astral, a procura ela é muito rápida, mental. E uma coisa interessante, que quando ele estava relatando para mim, eu consegui acessar a frequência de vibração e consegui ver a cena da forma que ele estava relatando, acessando através da minha paranormalidade e mediunidade, fazendo ancoragem na paranormalidade dele. Tanto que eu até disse para ele, não relata certos detalhes, deixa eu procurar saber. Porque os Anunnakis não interagem mais na Terra. A Terra está sob o domínio já há muito tempo dos Draconianos, mas isso é um evento passado. Eu preciso saber que evento passado você adentrou, porque você presenciou uma experiência já passada, através da sua viagem consciencial. Porque um dos detalhes que ele o que omitiu é que todas as crianças eram negras. Não tinham crianças brancas, eram crianças de pele escura. Que teve essa experiência. Falei, não cita cor de pele. Deixa eu procurar saber. E esses homens nas quais ele viu, né, que destroçaram as crianças com uma certa força anormal, porque estavam sobre como médiums. Se você for ver uma pessoa que está o que incorporada, a pessoa incorporada, ela possui uma força muito anormal a quem o humano normal. Então, por um ser ter tamanha condição de simplesmente arrancar um membro de uma outra pessoa, ela tem que estar com uma força sobrenatural. Então eles estavam sobre a consciência e a força do que? Daqueles seres Anunnakis. Então, aquilo foi um evento no Egito. Eu já constatei. Já defini tanto que alguns detalhes que ele também não disse confirmam, porque antes da gravação, a gente fez uma outra gravação só no áudio. E nessa gravação eu ancorei a minha paranormalidade a dele. Tanto que ele fez uma versão e eu falei, então nós vamos fazer uma outra versão e alguns detalhes você vai omitir, principalmente das crianças. Porque eu vi as crianças que você viu. E os seres consciencialmente viram ele. Perceberam que a viagem consciencial dele ao passado. E ele observou. E isso foi, de uma certa forma, resgatado pelo próprio Axel, que agora no astral, junto com alguns outros, estão relatando, né? Relatando. Então, para vocês terem uma ideia, né? Uma pergunta bem interessante, mas como a criança conseguiu visualizar o Michael?
são fontes de energias. Se você viaja no passado, você interage na energia do passado, a energia do passado consegue perceber a sua energia e interage, mas eles estavam interagindo com uma consciência muito do futuro. Você vai no passado, você está presente no passado, mas você não interage porque você vai consciencialmente. Tanto que elas ouviram, mas elas pediram ajuda, mas ele estava apenas como um observador consciencial. E os seres perceberam a presença consciencial, tanto que olharam para ele e de tipo assim, você não pode fazer nada, porque você nem é desse tempo. A sua linha consciencial de frequência é de uma outra linha de tempo muito no futuro. Então ele estava como um viajante consciencial. E como viajante consciencial, seria mais ou menos assim. Só para vocês mais ou menos entender. Quem assistiu um filme chamado Interestelar? Quem assistiu, levanta o dedinho aí. Interestelar. Vocês se lembram que quando eles estavam adentrando o buraco de minhoca, fazendo aquela viagem no espaço-tempo, que ali eles estavam indo para uma outra galáxia, e até no filme talvez dizendo até que estavam indo para um outro universo. E ali está, acho que é Murphy, Murphy, uma coisa assim, eu não sei nem mais o nome da mulher. E tem uma mão que aparece e ela consegue interagir com a mão, ela não consegue ver, ela não consegue perceber, mas ela interage com a mão e a solta. Perceberam aquela parte? Vocês perceberam que depois, aquele ator, ele o que? Lá no futuro, ele interagiu numa linha de tempo em energia com ela no passado. Perceberam essa diferença? Ela viu ele no futuro e interagiu com ela no passado energeticamente. Eles chegam a praticamente tocar a mão. Lembram disso? É isso que acontece. Eu não terminei a série Linhas Temporais. Eu prometo que vou terminar. E a Linhas Temporais eu falo das únicas possíveis viagens no tempo. Que não é igual do filme De Volta para o Futuro ou outros, ou Como Exterminador do Futuro, não. Eu ainda vou terminar a série Linhas Temporais, aonde eu relato que por 2 vezes eu morri. E uma dessas, Fabiana morreu junto. Mas nós fomos, em questão de milésimos de segundos, trazidos de volta. Vocês lembram do relato que eu fiz há uns 2 domingos de um rapaz que a mulher fez uma... Ela fez uma limpeza com alguns produtos, é tipo folha salva em casa, e aí ela meditou e veio um ser todos com os dentes, disse: eu não estou brincando com você, uma coisa assim. E ela pegou o carro e foi com o marido, foi buscar o marido da empresa, e nesse trajeto ela pegava a rodovia. E ela teve o que? Uma experiência o que? Ela viu um forte clarão que um bitrem, uma carreta bitrem, jogou para cima dela, e ela viu um clarão e ela foi parar em cima do canteiro, só que a roda do carro foi arrancada e foi parar lá na outra pista. Lembram disso? Quando vocês mandam os relatos, eu constato coisas astrais. O que aconteceu? Ela morreu. Na realidade, aquele bitrem esmagou o carro dela. Mas seres alienígenas dos contatos dela modificou a cena, colocando o menos mal, aonde voltou a ela a vida, e o menos mal que o carro simplesmente foi parar no canteiro, vindo a roda e sair para o outro lado da pista. Ela morreu, mas voltou. Isso tudo vai ser ainda dito nas linhas temporais, entendeu? Tem muita coisa entre outra realidade que vocês ainda vão aprender nesse trabalho. Então,
a interação de o que as crianças verem o Michael é muito parecido e similar com a interação que vocês viram no filme Interestelar, aonde eles estão viajando, vem aquela mão, né? E aí toca, mas eles estavam no futuro. Foi praticamente essa interação dele ir ao passado, ir ao Egito e ver o que? Uma interação dos Anunnakis. E aí o que acontece? Todos perceberam. As crianças, pelo grau de paranormalidade, perceberam uma energia vindoura diferente e o viu. Mas ele estava e não estava ali. É muito interessante. E os Anunnakis ouviram, viram uma energia do futuro. Tanto que não a repudiaram, não a atacaram. Simplesmente, ele mesmo disse que olhou para ele como tipo assim, você não pode fazer nada, não é? Porque talvez o eu maior dele, no estado percebendo aquilo, poderia, um eu maior poderia interagir e ter se dado muito mal perante os Anunnakis. Ele poderia tentar alguma coisa e os Anunnakis o aprisionar, ou até mesmo acabar com ele. Então, até por sorte, ele estava o quê? Consciencial. Era uma consciência do futuro. E aí o que? Eles apenas viram sua presença, mas sabiam que ele não podia interagir naquela linha de tempo, porque não era a linha de tempo pertencente a dele. Muito interessante. Muito bacana. Então, é onde eu tô virando quase um professor Xavier dos X-Men. Então, o Michael serve como um estudo para mim e eu procurar ajudá-lo. Eu procurar o quê? Mostrar para ele como que nós podemos andar entre duas realidades e duas dimensões. Foi o que eu tive que aprender na porrada. Eu tive que aprender a não ficar louco. Por quê? Porque eu não tinha ninguém para me ensinar. Eu não tinha ninguém para me instruir. Eu comecei aos 7 anos de idade. Eu comecei a apanhar aos 7 anos. Eu não tinha ninguém. Na adolescência eu quase que enlouqueci. Eu entrei numa outra realidade. No que chamamos a dimensão do espelho. Eu quase fiquei louco. Eu vou dizer, eu tenho que agradecer ao cosmos, ao universo, por não ter ficado demente. Ter tido surtos ou problemas mentais. Foi uma obra cósmica, divina, digamos assim. Porque era para mim ter ficado louco. E então, o que? Eu fui aprendendo sozinho. A lidar, aprender mesmo, levando as porradas e curando os hematomas. E com isso me deu muita percepção, muita perspicácia em perceber as realidades. Porque desde criança eu sabia que eu sou muito mais pertencente a outra realidade do que essa. Mas estou ocupando esse corpo dessa. Então eu percebi que eu tinha que ter um certo jogo para o quê? Para que eu pudesse estar aqui. Minha vida é louca de doido. Tanto que eu vejo as energias nas pessoas. Lembra do exemplo da minha mãe? Foca no olho da pessoa. Foca no olho dela para você ignorar as ondas de energia que você vê nela. Foca no olho, Marcelo. Olha dentro do olho para você não ficar parecendo doido, né? Porque senão ficava desse jeito assim na pessoa, a pessoa falando e eu vendo tudo aquelas energias. Então minha mãe foca no olhar dela para ela não achar que você é doido. Então, na minha vida eu tive que aprender passo a passo, não ficando doido. E com isso eu aprendi muito. E depois que vieram os seres extraterrestres, eu aprendi muito mais. Reconheço aonde eu posso ir e reconheço minhas limitações. E reconheço que eu posso treinar o Michael para ir mais longe um pouco. Então eu posso dar a ele uma condição que ninguém nunca pôde me dar. E se eu pudesse, eu faria isso com outras crianças e adolescentes
na qual eu poderia treiná-los, trabalhá-los mentalmente, psiquicamente, para que eles entendessem e se tornassem mais fortes na consciência em habitar em duas realidades, que não é fácil, é angustiante. Mas depois que você engrena e que você começa, é divertido. É muito divertido. É muito divertido você ver dois mundos e realidades que as pessoas não conseguem ver como você. Só que você tem que ter caráter, você tem que ter humildade, você tem que ter moralidade, porque isso é uma arma que você pode tirar e ter grandes vantagens em cima das pessoas, e não é justo você ter vantagem em cima das pessoas se elas não possuem as mesmas habilidades que você. Então é onde você precisa entender que você vê, você interage, você enxerga, mas você não pode usar isso a seu benefício próprio, porque você não pode brincar com as pessoas, com as vidas, com os espíritos. Você tem que saber respeitar todas as linhas existentes. E aí você aprende cada vez mais. Então, para vocês entenderem o que são habilidades paranormais, né? E um pouco entender as habilidades do Michael, no que eu estou trabalhando, o que a gente está trabalhando, né? E o que eu tento, né, mostrar para vocês, fazendo esse trabalho de despertar de consciência cósmica, para que vocês entendam e reconheçam. Eu sei que muitos de vocês, infelizmente, quando crianças, vocês tinham contato com seres, vocês tinham contato com espíritos, com alienígenas, com seres de outras dimensões. Eu sei, vocês esqueceram, mas está aí dentro ainda, e tem como vocês buscar isso dentro de vocês através das meditações em estado de neutralidade. É muito possível ainda vocês recobrarem aquilo que vocês vivenciaram. Mas eu sei que muitos de vocês chegaram na adolescência e foram bloqueados. Foram bloqueados. E acabou. Mas vocês podem desbloquear com as meditações. Força de vontade, força de querer, com meditações e reforços dos seus aliados astrais, vocês podem voltar a sentir as outras realidades e elas deixarem de ser apenas uma suposição ou uma teoria de algo que será que existe? Então depende de todos. Ah, mas eu sou extremamente hiper mega bloqueado. Esse ano, uma das minhas metas é justamente trabalhar meditações de desbloqueios. Meditações de vários tipos de desbloqueios. Desbloqueios de memórias, desbloqueios de energias que estão bloqueadas em vocês. Então o meu trabalho esse ano é trabalhar isso em vocês, para que vocês consigam desbloquear coisas que estão travadas em vocês. E é possível. Eu vou dar o primeiro passo e vocês dão o passo seguinte. Mas vai depender muito mais da força de vocês. E da sinceridade de vocês com vocês mesmos. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido como que funciona esse mundo de paranormalidade. Não é como muitos dizem, mostram aí, para parecer chamar atenção ou criar assuntos polêmicos. A paranormalidade, a mediunidade é uma coisa que vai além de dimensões, afeta energias e linhas temporais. E é nisso que eu estou e espero fazer um bom trabalho com o Michael e espero fazer um bom trabalho com todos vocês ao longo desse ano, para que gere bons frutos. E se vocês forem algum eu maior que esteja bloqueado ou doente ou precisando de ajuda,
eu vou fazer o possível para ajudá-los. Mas não deixando de ouvir também o Michael. Cuidado. Cuidado onde você pisa, que você pode se prejudicar. Mas vou buscar fazer isso e buscar a ajuda de todos, né? Todos eles, a família Marins, o peso e a força dessa família paranormal. Tá bom? Forte abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Espero ter trazido um pouquinho mais de, digamos, mostrar para vocês o quão complexo é o que chamamos de paranormalidade. Não é você ficar num centro espírita lá recebendo o santo e escrevendo cartinha, não. Ou ficar lá fumando igual um doido, baforando na cara dos outros, estalando o dedinho, não. A paranormalidade, a mediunidade paranormal, uma coisa mais avançada, você anda, navega e vê várias realidades e consegue interagir com elas todas ao mesmo tempo. E buscar conhecimento, que é a única coisa que vocês vão conseguir levar daqui. O resto, vocês vão deixar tudo aqui. Tá certo? Um forte abraço, muita paz e muita luz a todos vocês. Gratidão imensa e muito obrigado por estar sempre aqui com a gente. Tchau, tchau.